Salmos de número 126, apenas 3 versos para a nossa meditação. Verso 1, verso 2 e verso 3, que diz assim: Quando o Senhor trouxe novamente restauração a Sião, nos sentimos como no sonho. Então se nos encheu de riso a boca e a nossa língua de um novo cântico. Até nas outras nações se comentava: Grandes coisas fez o Senhor por este povo. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Glória. Este salmo é um cântico de peregrinação. É um louvor a Deus pela restauração e retirada do povo do cativeiro. No Antigo Testamento, a gente pode observar os grandes atos de livramento que Deus concedeu ao povo de Israel. Deus sempre foi bondoso, misericordioso para com a nação de Israel. Mas a gente vai ver no Antigo Testamento que Israel vivia em constante oscilação espiritual. Israel nem sempre foi fiel ao Senhor. Israel ora adorava a Deus, ora tinha sua vida entregue a Deus, por vez tinha sua vida entregue às prostituições, às idolatrias. Deus, por amar tanto a Israel, porque sabemos que Israel é filho da promessa, Israel tem uma aliança com Deus. Então Deus, por amar tanto a Israel, por ter um zelo tremendo por Israel, Deus ele vai levar o povo ao castigo. A fim de quê? A fim de restaurar a comunhão, a fim de restaurar a intimidade com o povo. Então o povo pecou, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, se desviaram do caminho do Senhor, viraram as costas para o Senhor. Deus, por misericórdia, vai ter uma conversa com o povo lá no livro de Jeremias, capítulo 25. Através do profeta Jeremias, Deus vai dizer: convertei-vos de seus maus caminhos, deixai a maldade de vossas ações. Vocês não necessitam de ir atrás de outros deuses para o adorar. Voltem-se para mim. O povo dá ouvido? Não. O povo não se importa com a voz do Senhor. O povo não se submete a obedecer a Deus. Então Deus, mais uma vez, para zelar, eu quero que você guarde isso aqui. Para zelar a aliança que ele tinha com o povo, para zelar a promessa que ele tinha com Jerusalém, Deus vai mais uma vez falar com o povo. E Deus vai dizer assim: olhem só, já que vocês não querem se converter, já que vocês não querem obedecer a minha voz, eu vou fazer o seguinte: eu permitirei que o rei da Babilônia, o rei Nabucodonosor, invada Jerusalém, destrua Jerusalém. Mas, Luana, Jerusalém é a cidade santa. Jerusalém faz parte de uma promessa. Aguarde isso aqui. E Deus vai dizer: vou permitir que entre em Jerusalém, destrua Jerusalém, Jerusalém ficará como uma vergonha, Jerusalém ficará desolada, Jerusalém ficará como um assombro. E vocês serão levados cativos, vocês serão levados como escravos, e vocês vão ficar no cativeiro babilônico durante 70 anos. Presta bem atenção, quem está falando isso aqui não é Jeremias. Jeremias apenas está reproduzindo aquilo que Deus quer que ele fale, ou seja, Jeremias está sendo boca de Deus. O povo obedece, Luana? Não obedece. Sabe por quê? Tem pessoas que estão passando por consequências hoje, Evelyn, mas antes de passarem, foram alertadas por Deus. Deus está dizendo: eu te trago da minha forma, mas eu não perco a aliança que eu tenho com você. Eu crio uma situação, mas eu não abro mão daquilo que eu projetei para a sua vida. O povo não dá ouvido, mais uma vez, ao alerta de Deus. Então, lá no livro de 2 Reis, capítulo 23 e o capítulo 24, vai se cumprir aquilo que Deus havia falado. O rei Nabucodonosor, ele vai sitiar Jerusalém. Ele cerca Jerusalém com um grande exército. O povo agora vai ficar frágil. A fome agora vai reinar em Jerusalém, não tem o que comer. O povo agora está totalmente fragilizado, até que Nabucodonosor, ele invade a cidade de Jerusalém. Imagina comigo o caos que se instalou na cidade de Jerusalém, a guerra que se instalou na cidade de Jerusalém. Ele chega, derruba os muros, acabou com a honra de Jerusalém. Por quê? Os muros naquela época representavam proteção
proteção contra os inimigos. Uma das primeiras coisas que Nabucodonosor faz é o quê? Derruba os muros, queimam as portas, derruba o templo do Senhor. E tem mais, ainda leva consigo os utensílios da casa do Senhor. Agora está um caos na cidade de Jerusalém. Há lágrimas, há dor, há prantos, há lamentações, há uma guerra, há mortes. O povo agora está totalmente desamparado, mas Deus havia falado e agora o povo está sendo levado cativo para a Babilônia. Imagina comigo, pelo amor de Deus, a última lembrança que aquele povo está tendo da cidade de Jerusalém. Jerusalém agora está desolada, Jerusalém agora está destruída, Jerusalém agora está envergonhada, Jerusalém agora está como um assombro, só há destruição. Então, para mim, a última lembrança que aquele povo teve de Jerusalém era a Jerusalém destruída. Era a Jerusalém envergonhada. Um lugar que um dia houve paz. Um lugar que um dia houve a presença do Mestre. Um lugar que um dia houve investimento. Um lugar que um dia houve a presença de Deus. Houve cumprimento de promessa. Como está Jerusalém agora? Destruída, desolada, sem esperança, sem perspectiva de vida. Mas Jerusalém é uma terra santa. Jerusalém faz parte de uma promessa. Jerusalém faz parte de uma aliança. E tudo que ocorreu com Jerusalém foi tudo sob permissão de Deus. Para quê? Para trazer o povo de volta. Para trazer o povo ao arrependimento. Para trazer o povo à presença do Senhor. O povo está sendo levado cativo. Está sendo levado como escravo. Escolhido de Deus. Mas por não ouvir a voz de Deus, vai ser escravo. Vai passar por opressão, vai passar por humilhação, vai ser agora afrontado, vai ser zombado, vai sofrer, vai chorar, vai ser pisado. Um tempo de dor, um tempo de vergonha durante 70 anos. Eu não estou falando de 7 dias, nem tampouco de 7 meses, nem de 7 anos. São 70 anos de pura opressão. Eita, meu Deus. Sim, Jesus. Luana, é isso que Deus ministrou em meu coração. Luana, se era um povo da promessa, se era um povo que fazia parte de uma aliança, por que é que Deus permitiu tudo isso? Por causa da desobediência. Foi. Por causa da rebeldia. E eu vou dizer o que Deus ministrou em meu coração. Tem gente que está na opressão hoje por causa da rebeldia. Tem gente que está na opressão agora porque não se submeteu à vontade de Deus. E um dia a Valquíria falou algo que eu disse assim, amiga, tu não sabe nem brincar. Mas eu guardei aquela palavra porque ela disse assim, quando a gente não vai por livre e espontânea vontade ao querer, ao chamado de Deus, Deus sabe como nos conduzir ao querer dele. Deus sabe como nos levar ao querer dele. Deus alertou o povo não ouviu, o povo não obedeceu. Então Deus disse, pronto, agora eu vou fazer vocês chegarem no meu querer, eu vou fazer vocês chegarem à minha vontade e o caminho é esse, opressão. O caminho é esse, provação. O caminho é esse, vai chorar, vai padecer, até entender e aceitar a minha vontade. Aleluia, meu Deus. Tem gente que está na prova hoje porque não obedeceu a voz de Deus. E Deus está dizendo, enquanto você não se render, você vai ficar aí. Enquanto você não se submeter à minha vontade, é 70 anos mesmo de opressão. Até você entender. Aí tem gente que fica emburrado com Deus, tem gente que fica triste com Deus, tem gente que quer barganhar com Deus. Deus está dizendo, eu preservo tanto a minha aliança que eu tenho contigo, eu zelo tanto o amor que eu tenho contigo, que eu te levei para o cativeiro para você se humilhar,
para você quebrar o seu orgulho e se submeter ao meu querer, à minha vontade, mas eu não abro mão da aliança que eu tenho contigo. E se eu fosse você, ao invés de ficar triste, ao invés de se lamentar, ao invés de murmurar, eu ergui as minhas mãos aos céus e agradeci a Ele. Sabe por quê? É Ele preservando o propósito. É Ele preservando a aliança. Você chega da minha forma, de acordo com a minha vontade, mas você chega aonde eu quero que você chegue. Meu Deus. Deus não é como homem. Deus não trabalha como homem. Deus não abre mão da sua palavra. Isaías capítulo 55, versículo 10 e o versículo 11 vai dizer: porque assim como desce a neve e a chuva dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e dá semente ao semeador, assim também é a palavra de Deus. Ela não volta vazia, mas antes prospera naquilo que lhe apraz. A palavra de Deus não volta, ela se cumpre. A palavra de Deus não fica pela metade, não fica no meio do caminho, não. Ela vai ter que ir e vai ter que executar tudo aquilo que Ele liberou. Sim, meu Deus. O povo agora está lá, num cativeiro babilônico. Eita Deus. Sofrendo, padecendo, passando por humilhação, passando por afronta. Aí vai sentir saudades de Sião. Lá no Salmo de número 137, a Bíblia vai dizer que algumas pessoas se sentaram junto ao rio e começaram a chorar. E diziam: ah, que saudade de Sião. Que saudade de uma terra que eu sentia a presença de Deus, de uma terra que eu ouvia as promessas de Deus. O povo agora começa a se quebrantar, o povo agora começa a clamar. Aí a Bíblia vai dizer, bora lá, no Salmo 137. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode me acompanhar. Junto aos rios da Babilônia, sentamos-nos a chorar com saudade de Sião. Nos salgueiros que lá existiam, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam para entoar belas canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, exclamando: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. É difícil pregar no cativeiro, é difícil cantar em meio à dor, é difícil orar em meio à opressão. Mas se eu te disser que Deus está dizendo: eu quero que você produza no meio da opressão. Eu te levei para a opressão e não foi para ficar parado. Val já trouxe uma palavra aqui tremenda, se encaixou. Por isso que eu amo a programação do céu, amiga. É um encaixe perfeito. E Deus está dizendo: eu quero que você produza. Eu quero que você se movimente em meio ao cativeiro. Sim, Jesus. O povo está no cativeiro. Sem esperança. O povo está num cativeiro, sem perspectiva de vida. Eita Deus. Aí Deus vai mandar um recado para o povo. Abra sua Bíblia aí, Jeremias, capítulo 29. Como tu és fiel, meu Deus. Escuta só o que Deus vai dizer para o povo que está lá, na terra inimiga, numa terra opressora. Deus vai dizer assim, Jeremias capítulo 29, o versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Versículo 5. Edificai casas e habitai, plantai jardins e comei o seu fruto. Versículo 6. Tomai mulheres e gerais filhos e filhas, e tomai mulheres para os vossos filhos, e das vossas filhas a maridos para os que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Versículo 7. E procurais a paz da cidade, para onde eu vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Parece um confronto. Eita Deus. É um confronto isso aqui.
Peraí, Deus, o Senhor me leva para uma terra inimiga. Eu tô passando por opressão. Eu estou sendo escravo e o Senhor manda eu produzir na terra inimiga. E o Senhor manda eu produzir e ainda tem mais, procurar a paz. Sabe o que Deus está dizendo? Em meio à afronta, eu quero a tua paz. Em meio à humilhação de alguém, você vai responder com paz. Em meio ao desprezo de alguém, Deus está dizendo, a tua resposta será paz. Não adianta você querer falar, fazer da sua maneira. Deus está dizendo, procura a paz nessa cidade. Procura a paz na terra inimiga. Procura a paz em meio à opressão. Eu não te levei para aí para você ficar parada, não. Eu não te coloquei aí para você ficar parado, não. Vai produzir. Vai dar continuidade à vida. Luana, não estou entendendo. Você vai entender agora. Quem disse que lugar de opressão não é para pregar? É para pregar sim. Quem disse que em meio ao cativeiro não é para cantar? Deus está dizendo, é para cantar sim. A ordem é, eu te coloquei aí, te coloquei no deserto, te coloquei no meio do cativeiro e Deus está dizendo, a ordem é prega, a ordem é canta, a ordem é procura a paz, faz a minha vontade, faz o meu querer, se submeta à vontade de Deus. Quem não estava cantando, a partir de hoje pode começar a cantar. Quem não estava pregando, quem estava de birra, porque Deus colocou em meio ao cativeiro, Deus está dizendo, se erga. Eu te levei aí para produzir em meio ao cativeiro. Além de você produzir, você vai orar. Difícil orar em uma terra inimiga. Difícil orar, a gente sendo afrontada cara a cara. A gente sendo humilhada cara a cara. Deus está dizendo, pois é, mas eu quero isso de você. Eu quero essa postura. Eu quero que você produza. Te levei aí para com um propósito. Que propósito? Para você desenvolver aquilo que eu lhe chamei para fazer. Te levei aí com um propósito para você desempenhar. Já que você não quis desempenhar no tempo de bonança que Deus preparou, já que você não quis fazer, já que você não quis aceitar o chamado de Deus quando Ele falou com você, Deus está dizendo, pois bem, te levei para o deserto. Para aí você desenvolver e aceitar o meu chamado. Jesus. Tem gente que é como Abraão, né? Tem gente que é como Abraão. Como assim, Luana? Deus fala, Abraão logo obedece. O Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Segue para uma terra na qual eu vou te mostrar. Gente, Abraão, ó, obedeceu rapidinho. Se fosse Luana Espíndola, pera aí, Deus. No meio da minha família? Como assim? A gente iria apresentar logo as interrogações. A gente logo iria apresentar a Deus indagações, interrogações. Mas como assim? Que terra é? Deus não mostrou a terra a Abraão, não. Deus disse assim, ó, tu segue que eu vou te mostrar. Às vezes a gente quer que Deus faça para a gente poder aceitar. Deus está dizendo, se eu fosse você, eu obedecia antes, porque enquanto tu obedece, eu já vou evidenciando aquilo que eu tenho para você. Mas tem gente que não é como Abraão. Às vezes a gente é como Israel. É necessário Deus levar para o deserto. É necessário Deus levar para o cativeiro para aí a gente desenvolver. Procura paz nessa cidade. Aí eu gosto do que Deus vai dizer no versículo 11. Deus vai dizer assim. Eu gosto muito dessa expressão. Porque sou eu quem sei os pensamentos que tenho para vós, pensamentos de paz e de esperança. Deus, estou aqui no cativeiro e o Senhor manda produzir. Eu sei o que eu tenho preparado para você. Eu sei o que eu tenho planejado para você. Você não sabe de nada, quem sabe sou eu. Às vezes a gente acha que sabe de alguma coisa, planeja o melhor, arquiteta o que é o melhor, quer viver o que é o melhor. E Deus está dizendo, não, você não sabe de nada, quem sabe sou eu. Você vai andar segundo a minha vontade, você vai fazer o meu querer, você vai se submeter à minha vontade. Chegou um tempo na minha vida, Evelyn, chegou um tempo na minha vida, eu relutei muito para aceitar a vontade de Deus e ainda reluto um pouco, porque é difícil mesmo. É difícil. Não adianta eu dizer que não. Às vezes a gente reluta para poder viver ao querer de Deus. E chegou um tempo, acho que foi em 2016 ou em 2017.
eu, olhando para a minha vontade e para a vontade de Deus, eu disse, a minha vontade está em vantagem. O meu querer tem mais vantagem do que a vontade de Deus. E até que Deus, eu lembro desse dia, eu falei 8 horas seguidas com Deus, aqui no meu quarto. Chorando, me lamentando e dizendo, não quero, eu quero a minha vontade, o Senhor só quer saber da sua vontade, o Senhor só quer fazer o seu querer. Deus deixou eu falar à vontade. Fale. Até que, quando Deus falou, naquele mesmo dia, Deus usou alguém de outro estado e Deus disse assim, a minha vontade não pode ser maior do que a sua vontade. E nem os meus planos, a sua vontade não pode ser maior que a minha vontade e nem os seus planos podem ser maior dos meus planos. A vontade é minha, o querer é meu, se submeta. Difícil aceitar na hora, mas aceitei. E lá na frente Deus me mostrou o que teria acontecido comigo se eu não tivesse me submetido à vontade dele. E já adianto aqui, eu nem estaria, e talvez nem com vida eu estaria. Por isso que eu digo, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, por mais que seja um pouquinho amarga. Eita, meu Deus. Por mais que nos faça chorar, é melhor chorar hoje para sorrir amanhã. É melhor padecer hoje e viver em honra amanhã. Deus diz ao povo, sou eu quem sei. Os pensamentos que tenho para vós são pensamentos de paz, pensamentos de esperança e um futuro de descanso, um futuro de honra. O povo obedece. E Deus ainda vai dizer assim, quando vocês me procurar, vocês vão me encontrar. Quando vocês orar, eu vou estar aqui. O povo agora começa a clamar ao Senhor. O povo agora começa a clamar, começa a pedir socorro. E aonde aclamou a intervenção divina. Quando Deus viu que o povo se humilhou, se quebrantou, de fato reconheceu a sua vida pecaminosa, de fato reconheceu que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, aclamou a intervenção divina. A partir do momento que você clamar, a partir do momento que você se submeter, pode aguardar a intervenção divina. Deus desce. Sim, Jesus! 70 anos de opressão. Aí Deus vai dizer assim ainda. Quando passar os 70 anos, eu vos visitarei na Babilônia. Isso aqui é tremendo. Eu vos visitarei em Babilônia. Os tirarei de lá e cumprirei com a minha promessa e os trarei de volta para que terra? A terra de Jerusalém, a terra da promessa. Tem coisas, Evelyn, que Deus vai permitir que seja destruído. Que palavra é essa, Luana? É isso mesmo. Tem coisas que Deus vai destruir da nossa vida, vai desconstruir para que a gente entenda e reconheça a soberania dele. E aí sim, depois ele nos traz de volta para que haja uma reconstrução. Lembra de Neemias? Se encaixa perfeitamente aqui. Tem tudo a ver. O povo clama. Sim. Quando o povo clama, Deus intervém. Eu gosto dessa parte. O exército de Nabucodonosor, quem sabe, disseram assim, a história desse povo acabou. A história desse povo foi anulada. Eita, Jesus. Esse povo agora está sob o nosso domínio. Vai ficar assim para sempre. Vai morrer, vai perecer, não vai ter jeito não. A história não vai mudar não. O Val já falou aqui, eu digo, é uma complementação. Tem gente que olha para a nossa história e já dá como perdida. Os anos passam e nada muda. Os anos passam e a situação é a mesma. Mas você está clamando, né? Se está clamando, se prepara para a intervenção divina. Se aclamou, Deus está dizendo, eu chego hoje
no teu cativeiro, eu te tiro da Babilônia e vou te levar para a terra da minha aliança com você. Quando o povo está clamando, Deus vai ter uma conversa com Nabucodonosor. Deus destrói o trono de Nabucodonosor. Deus destrói. Ciro entra. Ciro agora governa. Enquanto Ciro está governando, Esdras, capítulo 1 e capítulo 2, Deus vai ter uma conversa com Ciro. E Deus vai dizer, Ciro, chegou o tempo de libertar o meu povo. Faz o seguinte, o quê? Escreve um decreto. Que decreto é esse? O decreto é, liberando o meu povo, eles vão voltar para a terra de Jerusalém. Meu Deus, sim, Jesus. 70 anos, escravos, quem sabe nem direito tinha mais. Você pode não ter nenhum direito aqui na terra, mas você tem direito no céu. E quando se tem direito no céu, Deus move céu, move terra e o direito se estabelece na terra também. Para aquele povo ali, o povo vai ficar como escravo para sempre. Para Deus não, tem um tempo determinado. Esse povo é meu, tenho uma aliança com ele, faz parte de uma promessa. Ciro faz o decreto é, liberta o meu povo. Oh, meu Deus. Aí Ciro faz um decreto. Esse decreto era para libertar o povo do cativeiro. E agora a gente chega no Salmos de número 126. Meu Deus. Durante 70 anos de lamentação, de provação, de lágrimas, de angústias, de perca, de saudade, sonhos desfeitos, sem perspectiva de vida, o povo recebe o decreto, a carta de libertação. Podem voltar para Jerusalém. Tem gente que está nessa live e acha que a promessa não vai se cumprir. Deus está dizendo, vai se cumprir sim. Tem gente que está nessa live e vê o tempo passando e vê como está o cativeiro e os sonhos morreram. Deus está dizendo, hoje eu ressuscito os teus sonhos. Hoje eu ressuscito os teus projetos, porque você vai sair daí. Você vai sair do cativeiro e você vai chegar na terra a qual eu preparei e estabeleci. Eu creio, Jesus. Quando o povo sai da Babilônia, eu imagino que saíram pelos portões da frente. Com um decreto real na mão, saindo do lugar da dor, da zombaria, do desprezo, da calúnia, da vergonha, da opressão. Quando eles saíram, aí eles vão dizer, estávamos como aqueles a quem sonha. O Senhor falou algo comigo. Meu Deus. Eles estavam como quem sonham. Eles já haviam saído. Enquanto eu orava, antes de entrar aqui na live, o Senhor dizia para mim, diga para eles que o tempo de cantar chegou. O inverno, Evelyn, já passou. A primavera chegou. O tempo de cantar chegou. Luana, não entendi. Você vai entender da forma que Deus falou comigo. Tem gente que saiu da opressão. Tem gente que saiu do desprezo, mas Deus me dizia enquanto eu orava, a postura é de alguém que ainda está no cativeiro. A postura é de alguém que ainda está na opressão. Aí fica como quem sonha, se Deus me libertar, se Deus fazer, se Deus cumprir. Deus está dizendo, ei, estou te chamando para a realidade. Aquilo que eu tenho contigo é real. Aquilo que eu tenho para você não é ilusão. Aquilo que eu tenho para você não se limita a um sonho. Vem para fora. Vem em direção ao cumprimento de promessa. O inverno já passou. Em cada primavera a gente tem que ter uma postura, um posicionamento. Quando está inverno a gente não sai muito de casa, mas quando chega a primavera as portas se abrem e Deus está dizendo, vem, vem que o tempo de cantar chegou. Existem pessoas que estão assistindo essa live e Deus está dizendo, sai dessa opressão, eu já abri as portas, sai dessa opressão, eu já te dei a ordem. Você precisa se posicionar com o tempo de cantar. Sim, Jesus.
Você precisa cair na real. A linguagem é essa, bem clara para todo mundo entender. Cai na real, que o tempo de cantar chegou. Meu Deus! Eles estão como quem sonham. E eu até entendo. A amargura foram tantas, a opressão foram tantas. Com certeza estão marcados pela dor. Estão traumatizados diante da realidade agora que eles estão vivendo. É surreal, mas é real aquilo que o céu preparou para você. Quando eles caem em si, eu amo essa parte. Quando eles caem em si, aí eles vão dizer, opa, é real, o tempo da libertação chegou, Deus cumpriu com a promessa, estamos livres da opressão. Aí eles vão dizer, então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de um novo cântico. O cântico que era amargo, agora tem um novo cântico. O cântico que era de dor, agora é um cântico de alegria. Há pessoas aqui que Deus está dizendo, eu estou mudando o cântico de teus lábios. Eu estou mudando o cântico dos teus lábios. Alguém olha para você e só vê você orando em aflição e zomba e desdém. E Deus está dizendo, alguém vai contemplar um novo cântico. Alguém vai contemplar o riso e vai dizer, que sorriso é esse? Não sabe as lágrimas que houve por trás. Que cântico é esse? Não sabe os cânticos de aflições que houve por trás dos bastidores. E Deus está dizendo, vou mudar. Eu não estou aqui por acaso, eu não vim aqui simplesmente falar, não. Se eu cheguei aqui, a direção da parte de Deus. E há pessoas aqui que foram selecionadas por Deus para ouvir Deus dizer, estou mudando o cântico dos teus lábios. Há pessoas que estão aqui, foram selecionadas por Deus para dizer, produz em meio a esse cativeiro, quebra esse orgulho, desfaz desse ego aí, se submeta a minha vontade. Mas há pessoas também que Deus está dizendo, o tempo da liberdade chegou, vai sair daí e vai voltar para Jerusalém e contemplar as minhas maravilhas. Eita, Jesus. Glória a Deus. Eu sinto uma graça tão linda da parte de Deus aqui. Uma graça tão especial aqui. Noite de tratamento da parte de Deus. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de um novo cântico. Então diziam entre as nações. Grandes coisas fez o Senhor por este povo. É interessante isso aqui. Por quê? Eles poderiam dizer, né, Evelyn? Grandes coisas fez o Senhor por nós. É verdade. Por isso estamos alegres. Uhul! Mas não. Enquanto isso me faz entender que as nações, por onde eles estavam passando para chegar na terra de Jerusalém, observaram o sorriso nos lábios, observaram o cântico nos lábios, eles observaram para poder abrir a boca e testificar. Grandes coisas fez o Senhor por este povo. Foi. Sabe quem eram as nações? Os povos inimigos. Meu Deus. Sabe quem eram as nações? Aqueles que odiavam Israel. Sabe quem eram as nações? Os que queriam ver o fim de Israel. Sabe quem eram as nações? Aqueles que pisaram em Israel. Aqueles que tiveram prazer em levar Israel cativo. Aqueles que tiveram prazer em dizer, canta aí, entoa louvores ao teu Deus aí no cativeiro, com a alegria que vocês tinham, a nação, as nações inimigas tiveram que contemplar e reconhecer o Deus de Israel. Eita, meu Deus. Israel poderia muito bem dizer, né? Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de um novo cântico. Aleluia, grandes coisas fez o Senhor por nós. Eles não dizem isso. Sabe o que Deus está dizendo? Antes de você abrir a boca para dizer que grandes coisas eu fiz por você,
Quem te humilhou vai abrir a boca primeiro, vai testificar primeiro. Sim, Quem te afrontou vai testificar primeiro. Aleluia, Quem não aleluia. acreditou vai testificar primeiro. Quem preparou a calúnia, preparou a reunião para tentar impedir, para tentar fechar a porta, Deus está dizendo, serão os primeiros a abrirem a boca e dizer, grandes coisas fez o Senhor por ele. Grandes coisas fez o Senhor por ela. É o Deus de Israel, é com ele. Glória a Deus. Sim, Jesus. Aí eles vão dizer, sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. E é por isso que estamos alegres. Como eu já falei aqui, as nações que diziam isso eram as nações inimigas, que queriam ver o fim de Israel, que queriam acabar com Israel, que se gloriaram com Israel no cativeiro babilônico. Verdade. Agora, eu imagino, eu quero que você imagine comigo também espiritualmente falando. Um corredor, uma estrada, melhor dizendo, uma estrada, do lado direito cada nação. E o povo de Israel no meio dessa estrada, com um decreto na mão dizendo, o rei Ciro nos autorizou a passar por aqui. O rei Ciro nos autorizou a passar por aqui. Eles passando por essa estrada em direção à cidade de Jerusalém. Imagina comigo, nações inimigas do lado direito, nações inimigas do lado esquerdo. O povo passando, a nação reconhecendo. Grandes coisas fez o Senhor por este povo. Grandes coisas fez o Senhor por este povo. Gente, eram nações inimigas. Vocês acham que eles não quiseram deter Israel? Vocês acham que eles, quem sabe, eles se organizaram e dizendo, a gente vai parar esse povo. A gente vai deter esse povo e a nação de Israel no meio, caminhando. E por mais que os inimigos quisessem ir, não tinham força, porque aquilo que Deus tinha feito era tão grande, o que Deus fez foi tão grande, que eles não tiveram força para avançar e tentar deter, mas sim, tiveram forças para reconhecer a grandeza de Deus na vida da nação de Israel. Deixa eu te dizer uma coisa. Por mais que tenha alguém que não goste de você, por mais que tenha alguém que não acredite nas promessas de Deus para a sua vida, essas pessoas, por mais que queiram deter, por mais que queiram aniquilar, Deus está dizendo, vou neutralizar as forças, vou aplacar, vou tirar as forças, e as únicas forças que terão serão para reconhecer que grandes coisas fez o Senhor na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus sonhos, nos seus projetos. Deus está dizendo, aguenta esse processo aí, porque Ele está dizendo, por trás desse processo, o propósito vai ser revelado. Vou correr. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Quando eles chegam em Jerusalém, eles percebem que está destruída. Eles percebem que não tem vida. Os muros continuam derrubados, as portas queimadas, só tem um cinza, nem cinza talvez nem tinha mais. Depois de 70 anos, aí eles vão orar. Restaura, Senhor. Oh, meu Deus. A nossa sorte. Sim, Jesus. Restaura, Senhor. Aleluia, aleluia. Sim, meu Deus. Deus está dizendo, eu vou te levar de volta para a terra da qual eu te tirei. Mas eu vou te levar com restituição. Eu vou te levar com esperança. Tem gente que perdeu Jerusalém. Tem gente que perdeu Jerusalém. Deus está dizendo, eu vou restituir. E eu vou restituir com sorrisos. Eu vou restituir com esperança. Eu vou restituir com novidade. O povo agora começa a reconstruir a cidade de Jerusalém. O povo agora começa a reconstruir. Aí entra a história de Neemias.
Neemias, capítulo 1 até o capítulo 6, todo o processo da reconstrução, e reconstruir não é fácil. Reconstruir exige esforço. Vai ter hora que vai cansar, vai ter hora que a gente vai se machucar, vai ter hora que a gente vai sentir sede, vai ter hora que a gente vai sentir fome, e Deus está dizendo, reconstrói, te dou forças para você reconstruir. No meio dessa reconstrução, a gente vai se dar com Sambalate, a gente vai se dar com Tobias. No meio dessa reconstrução vai ter calúnia, vai ter afronta. E Deus está dizendo, eu te preparei no cativeiro. Eu te forjei no cativeiro. Lembra? Isso aqui é tremendo. Lembra quando Deus falou com o povo para produzir em meio ao cativeiro? Porque Deus já sabia que em Jerusalém eles teriam que reproduzir, investir com Sambalat e Tobias no meio. Eles tinham que dar continuidade. Deus está dizendo, estou te forjando no cativeiro, para quando tu chegares na terra a qual eu te prometi, você reconstruir. Oh, aleluia! Sim, os inimigos tinham acesso à hora que eles queriam à terra de Jerusalém. Estava sem muro, não tinha proteção. Meu Deus. Tinham acesso à hora que eles queriam. Aí Deus está dizendo, hoje, todo o acesso que o inimigo tinha na terra, que tem investimento do céu, foram cessados. Espírito Santo. Hoje, todo o acesso que o maligno tinha para lançar flechas, para lançar seta, Deus está dizendo, está sendo aniquilado hoje. Sabe por quê? A minha presença está voltando para Jerusalém. A minha presença está de volta para Jerusalém. Reconstruíram os muros, capítulo 6. Versículo 15 e o versículo 16. E a obra foi concluída no 25º dia do mês de Eulu, isto é, em 52 dias de trabalho. Versículo 16. Quando os inimigos viram a obra concluída, disseram, certamente, a mão do Senhor é com este povo. Certamente a mão do Senhor é com este povo. Deus está dizendo, reconstrói, conclui a obra, finalizarei o processo, e eles, mais uma vez, quando finalizar o processo, irão reconhecer que a minha mão foi contigo quando eu te tirei de Jerusalém, no meio do cativeiro babilônico, e quando eu os trouxe de volta para Jerusalém. E depois de todo esse processo, glória a Deus, aleluia, grandes coisas fez o Senhor por nós, e aí é só alegria, e aí é só vitória. E Deus está dizendo, o tempo de você viver, a minha realidade chegou. Foi essa palavra, Evelyn, que veio fortemente ao meu coração. Que o tempo de você viver, a realidade de Deus chegou. Você ficará como quem sonha, mas Deus está dizendo, vai ser real. Glória. Será real aquilo que eu vou fazer na sua vida. Sonhar é uma ilusão. Eu posso sonhar, um exemplo, eu posso sonhar eu estando casada agora, mas é uma ilusão porque eu não estou. É verdade. Entende? Deus está dizendo, você está como quem sonha, você está em uma ilusão, mas eu estou dizendo, aquilo que eu vou fazer será real. Você viverá a minha realidade. Sim, meu Deus. Então, alegra o teu coração, suporta o que tem que suportar, dá continuidade à vida no cativeiro. Há pessoas aqui que Deus já está tirando do cativeiro, há pessoas aqui que já está em Jerusalém reconstruindo, há pessoas aqui que Deus está tirando de Jerusalém, levando para o cativeiro. E Deus está dizendo, segue as etapas, porque eu tenho a realidade de tudo aquilo que eu te prometi para você viver.
Agora vai até o fim. Glória. Vai até o fim. E aí sim, chegando ao fim, você vai dizer, quem diria que o Senhor faria tudo isso na minha vida? Meu Grandes Deus. coisas fez o Senhor por mim. Grandes coisas. Gente, só quem pode dizer isso é quem tem história. É. Só quem pode dizer isso é quando há mudança de cativeiro. Para quem tem história, para quem não tem história, não tem autonomia para falar isso não. Mas eu creio que você tem autonomia e você vai abrir a boca para dizer grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Tem gente que acha que a gente chega aqui de paraquedas, né? Eu me irrito com esse tipo de gente. Meu Deus do céu. Evelyn, eu fico irritada com esse tipo de gente. Porque é Deus exaltando um, é Deus exaltando o outro, e aí abre a boca para achar que a pessoa caiu ali de paraquedas, que a pessoa tá ali por estar, tá não. Houve história, houve sofrimento, houve cativeiro. Nem me assopre. Ouve. Se você não passou aí, um problema é seu. Se você não tem história com Deus, o problema é seu. Cuide de ter. Mas quando você olhar alguém e ver sendo honrado por Deus, quando você olhar alguém e ver vivendo cumprimentos de promessa, entenda uma coisa. Aquela pessoa ali tem história com Deus. Aquela pessoa ali tem história por trás dos bastidores. Por isso que ela abre a boca para dizer grandes coisas fez o Senhor por mim. Por isso estou alegre. Oh, meu Deus! Como tu és. E como eu disse, só pode dizer isso quem tem história. Só pode dizer isso para quem conhece de onde foi tirada. Só quem pode dizer isso é quem sabe a condição a qual vive atualmente. Meu Deus. É porque às vezes as pessoas olham pra gente e vê a gente sorrindo, vê a gente alegre e tal. Não passa por nada não. Meu Deus. Não passa. Não, tem história com Deus, história que você nem imagina. História que você nem, meu Deus do céu, nem imagina. É assim mesmo. O que você passa em oculto, Deus vai trazer honra a público. E por mais que alguém não entenda, por mais que alguém não compreenda, tem problema não. A sua vida será um testemunho para outras vidas. Só tem uma coisa, pelo amor de Deus, não fica no meio do caminho não. Vai-se embora. Vai até o final. Você precisa chegar aonde Deus quer que você chegue. O povo saiu de Jerusalém, chegou no cativeiro. A história acabou? Não, não acabou não. Vai voltar para Jerusalém. Agora vai voltar diferente, vai voltar crente, vai voltar forjado, vai voltar com maturidade. Sim, meu Deus. Então aguenta o processo aí, se submete, para de birra, Espírito Santo. para de murmuração, para com isso. Núbia, beijo, minha amiga. Prega também, digo, pode chamar, Evelyn. Núbia Luana. Deus abençoe, gente, as vossas vidas. Deus abençoe, abençoe. Suporta o processo para você, de fato, poder viver o propósito. Ezequiel, capítulo 37, tá lá os ossos sequíssimos. Tem tudo a ver também com o Salmo 126, com o cativeiro. Porque ali é o povo no cativeiro babilônico. O povo estava sem esperança. Começou a ter um ruído, um reboliço, os ossos indo cada um para o seu lugar. Reboliço? Não. Organização. O que você vê como reboliço na sua vida, Deus está dizendo, estou organizando, colocando cada coisa no seu devido lugar. Deus está ali preparando para você chegar pronta e viver a vontade dele. Ninguém chega despreparado, Deus prepara antes. E aí sim, só haverá júbilos, alegrias, sorrisos, cânticos novos, e aí vidas serão alcançadas por tudo aquilo que Deus fará na sua vida. Evelyn, que Deus te abençoe, minha gratidão
né? Se tem alguém aqui que quer se voltar para Jesus, a oportunidade está lançada. Eu não sei. Eu não sei. Ô, Val, amiga, dá pra tu entrar aí? Eu vou sair, como não dá, né, pra colocar ela aqui. Mas, amiga, se der, dá pra tu confirmar aí nos comentários? Talvez eu não veja, porque são muitos aqui que eu não estava acompanhando. Mas Se quiser, Luana, ela pode abrir o dela e a gente entrar no dela. Se ela quiser, o paciente faz. Pergunta ela aí. É porque não dá. São muitos comentários aqui, eu não estava acompanhando os comentários, aí tá bem do início para mim, aí eu tô voltando. Se alguém puder aí. Glória a Deus. Mais uma indicação, viu, Evelyn? Gabi. Ela tá na escala aqui do mistério. Eita, meu Deus! Eu quero mandar a paz também, um abraço para Arlete, Suelen, Arlene, Gene. As meninas são bênçãos demais. Nanda. Cadê? Volta aí ainda. Eu não tô conseguindo acompanhar. Ela tá aí, ela falou agora aí. Ela tomou de cara de riso. Amiga! Se der para entrar, porque eu quero, Val, se for possível, eu não sei se Deus já te deu uma direção. Mas, não dá não para entrar não. Tá bom, amiga, tá certo. Vai ter outras oportunidades. Vai. Então, Evelyn, ora aí, minha amiga. Faz a oração. Ore. Por essas pessoas que está aí. Peraí. Por essas pessoas que... eu vi. Pode não entrar, não. Por essas pessoas que estão em meio ao cativeiro, estão pensando em parar, em desistir, que não tem mais esperança. Pessoas que chegaram aqui pedindo um socorro da parte de Deus, precisando de uma resposta. E Deus está dizendo, você só precisa se submeter, aguentar o processo, suportar o processo, para você de fato poder viver o propósito de Deus. E tudo isso entenda, é porque Deus não quer abrir mão do propósito que Ele tem com você. Tudo isso é amor. Sim, Deus não quer abrir mão, não quer. Isso é cuidado, é Deus preservando a aliança que Ele tem com você. Então Ele vai te levar do jeitinho dele. Ele vai te levar do jeitinho dele, com dor, Luana. Vai forjar. Mas você viverá tudo aquilo que Ele tem preparado para você. E sinta-se grata por isso, né? Porque Deus poderia muito bem, já que você não quer, tudo bem. Tem muitas outras pessoas para Deus cumprir e operar. Mas Ele achou graça em você, se agraciou em você, e é você que Ele quer, quem Ele quer, então você viverá. Viverá do jeitinho dele, forjada, preparada, pronta, e aí você viverá as grandes coisas que Deus tem para as vossas vidas.